A noite de dezembro caía suave sobre São Paulo, quando Leonardo estacionou seu carro em frente ao semáforo da Avenida Paulista. O trânsito estava parado há alguns minutos, e ele aproveitava para conferir as mensagens no celular, quando ouviu uma voz que cortou o burburinho da cidade como uma lâmina afiada atravessando seda. Era uma mulher, aparentemente em situação de rua, que cantava com uma potência vocal impressionante no meio da faixa de pedestres, sua voz ecoando entre os prédios como se fosse amplificada pelos próprios céus. Seus cabelos desgrenhados e roupas surradas contrastavam brutalmente com a pureza cristalina de sua voz. Ela cantava Temporal de Amor, um dos sucessos eternos da dupla Leandro e Leonardo, com uma interpretação que fazia os motoristas baixarem os vidros para escutar. Melhor, alguns chegando a desligar o som do carro para não perder nenhuma nota. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação que não experimentava há anos. Havia algo especial naquela performance improvisada, algo que o remetia instantaneamente aos primeiros dias de carreira, quando ele e Leandro cantavam em praças empoeiradas e feiras barulhentas do interior de Goiás, sonhando com um futuro que parecia impossível. A mulher segurava um copo plástico nas mãos, mas sua postura não era de pedinte, era de artista. Cada gesto, cada movimento da cabeça acompanhando a melodia, cada inflexão vocal demonstrava uma técnica natural que Leonardo reconheceu imediatamente. Esta não era apenas uma pessoa cantando por dinheiro, era uma cantora genuína que o destino havia colocado nas ruas. Quando o sinal abriu, a mulher se afastou graciosamente, mas Leonardo não conseguiu tirar aquela voz da cabeça. O som continuava ecoando em seus ouvidos como uma melodia obsessiva. Ele deu uma volta completa no quarteirão, ignorando os compromissos que tinha pela frente, e voltou ao mesmo local, procurando ansiosamente pela cantora. A encontrou sentada na calçada em frente a uma loja fechada, guardando cuidadosamente algumas moedas que havia arrecadado numa pequena lata de achocolatado. Quando Leonardo se aproximou, ela levantou os olhos com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Sou a Vera", respondeu ela quando ele perguntou seu nome. "E o senhor deve estar zombando de mim, né? Não é a primeira vez que alguém para tirar sarro." Leonardo explicou pacientemente quem era, mostrando fotos no celular e cantando alguns versos para provar sua identidade. Vera o reconheceu imediatamente e ficou visivelmente emocionada, explicando que cresceu ouvindo as músicas de Leandro em Leonardo. "Minha avó adorava vocês", disse com os olhos marejados. "Ela sempre dizia que um dia eu ia conhecer vocês pessoalmente. Pena que ela não está mais aqui para ver isso." Leonardo pediu para que ela cantasse novamente, desta vez, especialmente para ele. Vera hesitou, mas acabou aceitando. Desta vez, ela escolheu Pense em Mim, outra canção que marcou época. A interpretação foi ainda mais emocionante que a primeira, carregada de uma dor genuína que só quem viveu nas ruas por anos consegue transmitir. Cada palavra parecia sair diretamente de sua alma. Cada pausa carregava o peso de experiências que Leonardo mal conseguia imaginar. Alguns transeuntes começaram a parar para assistir, formando uma pequena roda curiosa em volta dos dois. Celulares foram levantados, flashes começaram a piscar, mas nem Leonardo nem Vera pareciam notar a pequena multidão que se formava. A história de Vera se desenrolou lentamente, enquanto Leonardo escutava com atenção total. Ela havia sido casada por 15 anos. Teve 2 filhos que hoje eram adultos e moravam em outras cidades. Trabalhou como doméstica, cozinheira, faxineira, sempre conseguindo manter a família com dignidade, até que uma série de tragédias familiares a derrubaram como dominós em sequência. Primeiro foi o marido, vítima de um acidente de trabalho que a deixou viúva aos 42 anos.
Depois vieram as dívidas médicas, a perda da casa, o distanciamento dos filhos que não conseguiam ajudá-la financeiramente. Há 5 anos, ela se viu literalmente nas ruas, carregando apenas uma mochila velha e uma fé inabalável na música. A música sempre foi meu refúgio, explicou Vera com uma dignidade impressionante. Aprendi ainda criança com minha avó, Benedita, que cantava no coral da igreja e me ensinou que cantar é uma forma de orar. Ela contou como, mesmo nas noites mais frias, dormindo em marquises ou abrigos superlotados, cantava baixinho para si mesma, lembrando das lições da avó e mantendo viva a chama de algo bonito em meio ao caos. Nunca pensei que fosse boa o suficiente para isso virar profissão, admitiu com humildade genuína. Sempre achei que era só um passatempo, uma forma de não enlouquecer completamente. Leonardo ficou profundamente impressionado, não apenas com o talento vocal excepcional de Vera, mas com sua história de resistência e, principalmente, com sua dignidade inabalável diante das adversidades. Propôs levá-la para casa naquela mesma noite, oferecendo um banho quente, roupas limpas, uma refeição decente e uma cama confortável. "Não quero sua pena", respondeu ela com uma firmeza que surpreendeu o cantor. "Se é para me ajudar, que seja porque acredita genuinamente no meu talento, não porque tem dó da minha situação." Leonardo sorriu admirado. Era exatamente esse tipo de dignidade e orgulho próprio que ele procurava em pessoas para trabalhar. E com ele. Naquela noite na casa de Leonardo em Alphaville, Vera tomou o primeiro banho quente em meses. Poliana Rocha, esposa do cantor, a recebeu com carinho maternal, oferecendo roupas, produtos de higiene e um jantar caprichado. Durante a refeição, Vera cantou informalmente algumas músicas a pedido da família, deixando todos emocionados. Os filhos de Leonardo, especialmente Pedro Leonardo e João Guilherme, ficaram fascinados com a naturalidade e o talento da nova hóspede. "Papai", disse Pedro Leonardo no final da noite, "a voz dela é diferente de tudo que já ouvi. Tem uma verdade que não se aprende em escola de música." Leonardo concordou completamente. Havia algo na forma como Vera interpretava as canções que transcendia a técnica vocal. Era pura emoção transformada em som, experiência de vida convertida em arte. Naquela noite, ele já sabia que havia encontrado algo especial, um diamante bruto que precisava apenas ser lapidado com cuidado para brilhar intensamente. Na manhã seguinte, Leonardo cancelou todos os compromissos do dia e ligou para sua equipe de produção, agendando uma gravação improvisada em seu estúdio particular. Vera chegou completamente transformada. Cabelos limpos e penteados por Poliana, roupas simples, mas adequadas, e principalmente uma confiança renovada no olhar que a fazia parecer 10 anos mais jovem. A primeira música que gravaram foi Mente para Mim, um dos sucessos solo de Leonardo. Mas na voz dela, a canção ganhou uma intensidade completamente nova, como se tivesse sido escrita especialmente para sua interpretação. O produtor Zé Paulo, veterano que trabalhava com Leonardo há mais de 15 anos e já havia gravado com os maiores nomes do sertanejo, ficou literalmente de queixo caído quando ouviu Vera cantar pela primeira vez. "Léo, essa mulher tem um dom divino", sussurrou. Para o cantor, entre uma gravação e outra, em 30 anos de carreira, raramente vi algo assim. Ela não canta, ela transmite. A naturalidade com que Vera interpretava, a forma como sua voz se adaptava perfeitamente ao estilo sertanejo, sem perder sua personalidade única, era algo extraordinariamente raro de se encontrar. Leonardo decidiu documentar todo o processo de transformação e gravou um vídeo emocionante para suas redes sociais. O material mostrava Vera cantando na rua, depois no estúdio profissional
intercalado com trechos de sua história pessoal contada por ela mesma. Às vezes, o talento verdadeiro está onde menos esperamos encontrar, escreveu Leonardo na legenda que acompanhava o vídeo. Vera me ensinou que a música genuína nasce do coração ferido, não dos conservatórios caros. Ela me lembrou porque comecei a cantar. Em poucas horas, o vídeo havia alcançado 2 milhões de visualizações e continuava crescendo exponencialmente. Os comentários no vídeo foram esmagadoramente positivos e emocionados. Fãs de longa data de Leonardo elogiavam sua sensibilidade social e capacidade de reconhecer talento genuíno, enquanto novos admiradores descobriam simultaneamente o talento de Vera e redescobriram a generosidade do cantor. As mensagens variavam desde pessoas compartilhando suas próprias histórias de superação, até outros artistas oferecendo apoio e parcerias. Alguns comentários vinham de outros países, mostrando como a história havia transcendido fronteiras. Programas de televisão de todo o Brasil começaram a ligar insistentemente, pedindo entrevistas exclusivas com a dupla. O Fantástico queria fazer uma matéria especial de 15 minutos. O Domingão solicitou uma apresentação ao vivo no programa. O The Voice Brasil ofereceu uma participação especial como jurada convidada, e até emissoras internacionais, como a CNN em espanhol, manifestaram interesse na história que estava comovendo o continente. Vera, que nunca havia usado redes sociais e mal sabia mexer num smartphone, ficou completamente atordoada com a repercussão. Não consigo entender como tanta gente pode estar falando de mim ao mesmo tempo, confessou para Leonardo durante um almoço na casa do cantor, onde havia se hospedado temporariamente. Ontem eu era invisível para o mundo. Hoje parece que todo mundo quer me conhecer. É assustador e emocionante ao mesmo tempo. Poliana se tornou sua conselheira e quase irmã mais velha, ajudando-a a navegar nesse novo mundo de fama e atenção constante. A mídia, especializada em música sertaneja, reagiu com entusiasmo e análises profundas. Críticos musicais experientes escreveram artigos extensos analisando a pureza vocal de Vera, comparando sua descoberta com outros momentos históricos da música brasileira, como a revelação de Elis Regina ou o surgimento de Chitãozinho Anchororó. Alguns chegaram a sugerir que ela poderia ser a próxima grande revelação, não apenas do sertanejo, mas da música popular brasileira como um todo, especialmente por trazer uma autenticidade emocional que muitos artistas contemporâneos haviam perdido na busca pelo sucesso comercial. Revistas especializadas fizeram matérias de capa sobre o fenômeno Vera, explorando não apenas seu talento, mas também as questões sociais que sua história levantava. Sociólogos foram consultados para comentar sobre o número de talentos desperdiçados nas ruas do país. Psicólogos analisaram o impacto da música como ferramenta de resistência e reconstrução pessoal. E especialistas em marketing musical debateram como uma descoberta orgânica poderia ser mais poderosa que qualquer campanha publicitária planejada. O fenômeno também chegou às universidades. Professores de música, comunicação e sociologia começaram a usar a história de Vera como estudo de caso em suas aulas, discutindo temas que iam desde técnica vocal natural até exclusão social e segunda chances. Uma tese de mestrado foi iniciada na USP especificamente sobre o impacto social das descobertas musicais orgânicas na era digital, tendo Vera como principal objeto de estudo. 3 gravadoras de médio e grande porte fizeram propostas oficiais, simultâneas para Vera gravar seu primeiro material profissional. A maior delas, uma multinacional, ofereceu um contrato milionário com 5 álbuns garantidos e total liberdade criativa.
Uma gravadora independente especializada em sertanejo raiz propôs um acordo mais modesto financeiramente, mas com participação nos lucros e controle total sobre repertório e imagem. A terceira opção era uma parceria com o próprio selo de Leonardo, garantindo mentoria direta e acesso à estrutura já estabelecida do cantor. Leonardo atuou como mentor e quase empresário durante todas as negociações, garantindo que Vera compreendesse completamente cada cláusula dos contratos e recebesse acordos genuinamente justos que não a explorassem. Ela não conhece esse mundo, explicou para sua equipe jurídica, e não quero que seja enganada como tantos artistas iniciantes são. Prefiro que ganhe menos, mas com dignidade e controle do próprio destino. Eles passaram semanas estudando propostas, consultando advogados especializados e conversando com outros artistas sobre suas experiências contratuais. No final, Vera optou pela gravadora independente, influenciada principalmente pela possibilidade de manter controle criativo total sobre seu trabalho. O contrato previa inicialmente um EP com 6 músicas, 2 inéditas compostas por ela mesma, 2 regravações de clássicos do sertanejo com sua interpretação única, uma parceria com Leonardo e uma canção completamente experimental que misturaria sertanejo com elementos de música nordestina, refletindo suas origens familiares. A primeira música autoral de Vera, intitulada Recomeço, falava diretamente sobre sua experiência nas ruas e a oportunidade divina de renascer. Através da música, a letra era crua, honesta, sem romantização da pobreza ou vitimização excessiva. Falava sobre noites frias, sobre a solidão, sobre a perda da dignidade, mas também sobre a força interior que a manteve viva e cantando mesmo nos momentos mais difíceis. Leonardo contribuiu com sugestões para alguns arranjos e propôs pequenos ajustes na métrica de alguns versos, mas fez questão absoluta de manter a essência original e a voz autoral de Vera. Esta música precisa ser completamente sua, não minha, insistiu Leonardo durante as sessões de pré-produção. Meu papel aqui é apenas ajudar sua voz a chegar mais longe, mas a mensagem, a emoção, a verdade por trás de cada palavra, isso só você pode dar. Vera se mostrou uma compositora natural, com uma habilidade impressionante para transformar experiências pessoais em versos universais que tocavam qualquer pessoa que os ouvisse. A segunda composição autoral, Invisível, abordava a sensação de ser ignorada pela sociedade quando se está em situação de rua. A música tinha um tom mais introspectivo, quase uma oração musicada, mas com uma força melódica que a tornava simultaneamente triste e esperançosa. Vera explicou que a compôs durante uma noite particularmente difícil, quando estava abrigada na estação de metrô durante uma tempestade e observava as pessoas passarem por ela como se fosse transparente. Todo o processo de produção do EP foi documentado por uma equipe de filmagem profissional que Leonardo contratou especialmente para registrar a transformação de Vera. A ideia era criar um documentário completo sobre a jornada dela, desde os primeiros dias cantando na rua até se tornar uma artista profissional reconhecida. Quero que outras pessoas em situação similar vejam que sempre há uma chance de recomeçar, explicou Leonardo em entrevista para uma revista especializada. E quero que pessoas com condições de ajudar vejam como é simples fazer a diferença na vida de alguém. O documentário, provisoriamente intitulado Do Asfalto ao Palco, mostrava não apenas os momentos glamourosos da transformação, mas também as dificuldades do processo. Vera tendo ataques de ansiedade antes das gravações, Leonardo perdendo
A paciência com produtores que não entendiam a delicadeza da situação, Poliana acordando de madrugada para acalmar Vera quando ela tinha pesadelos sobre voltar para as ruas. Era um retrato honesto e completo de uma transformação que não foi simples nem linear. Durante as gravações do documentário, surgiram outras histórias interessantes. A equipe descobriu que Vera não era a única pessoa talentosa em situação de rua na região da Paulista. Encontraram um saxofonista excepcional, um poeta que criava versos improvisados impressionantes e até mesmo um pequeno grupo que se reunia sob viadutos para fazer apresentações informais. Isso plantou uma semente na mente de Leonardo para um projeto social mais amplo. O lançamento oficial do EP foi estrategicamente marcado para acontecer durante um show já agendado de Leonardo no Estádio Nacional de Brasília. Vera seria a convidada especial principal, apresentando-se pela primeira vez como artista profissional diante de um público estimado em 50 mil pessoas. A escolha de Brasília foi simbólica. A capital do país seria a primeira a testemunhar, oficialmente, o nascimento de uma nova estrela da música brasileira. Os ensaios foram intensos e emocionalmente desgastantes. Além de apresentar suas próprias músicas, Vera cantaria 3 duetos com Leonardo, incluindo uma nova versão completamente reimaginada de Temporal de Amor, a mesma canção que ele ouviu no semáforo meses antes e que mudou ambas as vidas para sempre. A versão seria mais lenta, mais intimista, transformando a música alegre original numa balada profundamente emocional sobre segundas chances e destinos que se cruzam. A semana que antecedeu o show foi de nervosismo extremo para Vera. Ela nunca havia se apresentado para um público maior que as 50 pessoas que ocasionalmente paravam para ouvi-la na rua, e a responsabilidade de corresponder às expectativas criadas pela mídia nacional pesava enormemente sobre seus ombros. Leonardo contratou um preparador vocal especializado em controle de ansiedade e um psicólogo esportivo acostumado a trabalhar com atletas em competições importantes. Você já passou por coisa muito pior que um show, Leonardo lembrava sempre, que havia a balada. Dormir na rua é infinitamente mais difícil que cantar num palco. Você sobreviveu a isso, vai conseguir fazer isso também. Gradualmente, com apoio profissional e o carinho da família Leonardo, Vera foi ganhando confiança e transformando o nervosismo em energia positiva para a apresentação. A apresentação em Brasília se tornou um dos eventos musicais mais aguardados do ano. Emissoras de televisão de todo o país enviaram equipes para cobrir o show ao vivo. Jornalistas especializados em música, repórteres de programas de entretenimento e até correspondentes internacionais marcaram presença. O evento ganhou cobertura ao vivo em 3 canais diferentes e teve transmissão simultânea nas redes sociais de Leonardo, alcançando uma audiência estimada em mais de 5 milhões de pessoas. No dia do show, Vera chegou ao camarim 3 horas antes do horário combinado, acompanhada por Poliana e pela equipe de apoio psicológico. Estava visivelmente nervosa, mas havia uma determinação férrea em seus olhos que todos reconheceram imediatamente. A família Leonardo inteira estava presente para apoiá-la. Além dos filhos do cantor, sua mãe, irmãos e até alguns sobrinhos fizeram questão de estar lá para esse momento histórico. "Você vai arrasar, tia Vera", disse Pedro Leonardo, que havia se tornado especialmente próximo dela durante os últimos meses e a tratava genuinamente como membro da família. "Todo mundo aqui acredita em você. Agora é só você acreditar em si mesma." João Guilherme, conhecido por sua carreira de ator, ofereceu dicas de como lidar com o nervosismo diante das câmeras, enquanto Zé Felipe compartilhou experiências sobre seus primeiros shows grandes. Quando Leonardo finalmente chamou Vera ao palco, a multidão já conhecia sua história, graças à intensa cobertura midiática das semanas anteriores.
O silêncio que se fez no estádio foi impressionante e emocionante. 50 mil pessoas completamente em silêncio, aguardando ansiosamente para ouvir a voz que havia conquistado o Brasil. Vera caminhou até o microfone central com passos firmes e determinados, vestindo um vestido azul royal simples, mas elegante, que Poliana havia escolhido especialmente para a ocasião, representando um novo começo. Antes de começar a cantar, Vera fez questão de falar diretamente com o público. Há um ano, eu cantava nesta mesma música numa esquina, esperando conseguir dinheiro para comer. Disse com voz firme e emocionada. Hoje estou aqui graças à generosidade de Leonardo e ao carinho de vocês. Esta música é para todos que já perderam tudo, mas nunca perderam a esperança. O estádio explodiu em aplausos antes mesmo dela começar a cantar. A primeira música foi Recomeço, sua e composição autoral mais pessoal. A voz de Vera ecoou pelo estádio com uma pureza cristalina que emocionou desde os técnicos de som mais experientes até os críticos musicais mais exigentes presentes na cobertura. Muitas pessoas na plateia começaram a chorar abertamente, tocadas pela sinceridade brutal da interpretação e pela força universal da mensagem. Quando ela terminou a canção, o silêncio durou longos segundos, antes de explodir numa ovação que durou quase 5 minutos. O dueto com Leonardo em Temporal de Amor foi indiscutivelmente o ponto alto de toda a noite. A química entre os dois no palco era evidente e emocionante, e a forma como suas vozes se complementavam criou um momento genuinamente mágico que ninguém presente jamais conseguiria esquecer. A versão reimaginada da música, mais lenta e intimista, transformou o clássico alegre numa declaração de amor à vida e às segundas chances que tocou profundamente cada pessoa presente. Vídeos da apresentação começaram a circular nas redes sociais ainda durante o próprio show. Pessoas na plateia postavam trechos gravados com celulares, jornalistas compartilhavam suas impressões em tempo real, e influenciadores digitais que assistiam à transmissão ao vivo criavam conteúdo instantâneo sobre o evento. Em poucas horas, múltiplas hashtags relacionadas à Vera estavam entre os assuntos mais comentados, não apenas do Brasil, mas de vários países da América Latina. A hashtag principal, Vera Recomeço, ficou entre os trending topics mundiais do Twitter durante toda a madrugada, competindo com eventos internacionais de grande repercussão. Celebridades de diversos segmentos, desde outros cantores até atores, apresentadores e até políticos, fizeram questão de comentar publicamente sobre a apresentação e a história de superação de Vera. Canais de televisão de outros países solicitaram os direitos de transmissão da apresentação. A rede Telemundo dos Estados Unidos quis fazer uma matéria especial sobre Vera para o público latino-americano. Produtoras de documentários de outros países manifestaram interesse em contar sua história para audiências internacionais. O que começou como um gesto de generosidade de Leonardo havia se tornado um fenômeno cultural internacional. Nos meses seguintes à apresentação histórica em Brasília, a vida de Vera se transformou completamente e de forma definitiva. Seu EP alcançou o primeiro lugar em todas as paradas digitais brasileiras e se manteve no topo por 8 semanas consecutivas. Convites para shows começaram a chegar de todo o país, desde pequenas cidades do interior até grandes capitais. Empresários de outros países da América Latina ofereceram contratos para apresentações internacionais. Leonardo continuou sendo seu mentor musical e pessoal, mas gradualmente foi dando mais espaço e autonomia para que Vera desenvolvesse sua própria identidade artística e empresarial. Ela contratou seu próprio empresário, montou uma equipe de assessoria independente e começou a tomar decisões sobre sua carreira com a sabedoria de quem conhece o valor das oportunidades
porque já ficou muito tempo sem elas. O relacionamento entre Vera e a família Leonardo se aprofundou para além da música. Ela se tornou genuinamente parte da família, participando de comemorações, festividades e momentos íntimos. Poliana frequentemente dizia que Vera era como uma irmã que o destino havia trazido para suas vidas. Os filhos de Leonardo a tratavam com carinho fraternal, e ela retribuía sendo uma conselheira sábia e uma tia amorosa. Vera usou sua nova posição de visibilidade e influência para criar um projeto social voltado especificamente para pessoas em situação de rua que possuem talentos artísticos ocultos. Com apoio financeiro inicial de Leonardo e posteriormente de outros artistas sensibilizados pela causa, ela fundou o Instituto Recomeço, uma organização sem fins lucrativos, que oferece oficinas gratuitas de música, dança, teatro e artes visuais para moradores de rua de São Paulo e posteriormente de outras capitais. Sei que existem centenas de talentos perdidos nas ruas do nosso país, explicou Vera em entrevista para um programa de televisão de grande audiência. Quero dar a eles a mesma oportunidade que Leonardo me deu, mas de forma sistemática e organizada, não dependendo apenas da sorte de cruzar com uma pessoa generosa. O Instituto começou atendendo 20 pessoas por semana e em 6 meses já atendia mais de 200, com lista de espera e parcerias com a Prefeitura de São Paulo. Projeto pioneiro de Vera inspirou iniciativas similares em outras cidades. Artistas de diversos segmentos começaram a criar seus próprios programas de descoberta e desenvolvimento de talentos em comunidades carentes. Uma rede nacional de institutos Recomeço foi estabelecida, cada um adaptado às características culturais regionais, mas todos seguindo o modelo criado por Vera de dignidade, oportunidade e desenvolvimento artístico profissional. Universidades passaram a estudar o modelo do Instituto Recomeço como exemplo de projeto social eficiente e sustentável. Pesquisadores de diferentes áreas acadêmicas produziram estudos sobre o impacto da música como ferramenta de reintegração social e desenvolvimento pessoal. O projeto de Vera se tornou referência internacional em responsabilidade social através das artes. O sucesso de Vera inspirou outros artistas estabelecidos a procurarem talentos em lugares improváveis e contextos sociais desafiadores. Várias gravadoras criaram programas específicos para descobrir e desenvolver artistas vindos de situações de vulnerabilidade social. A história dela se tornou um símbolo poderoso de esperança e segunda chance, demonstrando concretamente que o talento verdadeiro pode florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas imagináveis. Críticos musicais passaram a falar sobre o fenômeno Vera como um divisor de águas na música brasileira contemporânea, não apenas pela qualidade de sua voz, mas pelo impacto social e cultural que sua descoberta provocou. Ela representa uma geração de artistas que trouxe autenticidade de volta à música popular, contrastando com a produção artificial e comercial, que dominava o mercado. Vera começou a receber convites para participar de júris em programas de talentos, não como celebridade, mas como especialista em identificar talento genuíno e orientar artistas iniciantes. Sua experiência única, conhecer tanto o fundo do poço quanto o topo do sucesso, a tornou uma mentora excepcionalmente qualificada para ajudar outras pessoas em suas jornadas artísticas. 1 ano e meio depois do encontro transformador no Semáforo da Paulista, Vera já havia gravado seu primeiro álbum completo com 12 faixas originais e se estabelecido definitivamente como uma das vozes mais respeitadas e autênticas da música popular brasileira.
Sua história continuava inspirando pessoas em todo o continente e o documentário Do Asfalto ao Palco havia ganhado prêmios em festivais nacionais e internacionais, incluindo uma menção honrosa no Festival de Cannes. Leonardo, por sua vez, descobriu uma nova paixão e propósito em sua carreira já consolidada: identificar e apoiar talentos emergentes vindos de contextos sociais desafiadores. Ele criou um fundo de investimento voltado especificamente para esse propósito, garantindo que outras histórias similares à de Vera pudessem ter finais igualmente transformadores. A música tem o poder de transformar vidas de forma literal, declarou em sua última grande entrevista. Vera me ensinou isso de uma maneira que nunca vou conseguir esquecer, e agora sei qual é minha missão para o resto da minha carreira. A amizade profunda e genuína entre Leonardo e Vera permaneceu sólida e se tornou um exemplo de como relacionamentos baseados em respeito mútuo e objetivos compartilhados podem transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Vera frequentemente se referia a Leonardo como o anjo que mudou sua vida, mas sempre fazia questão absoluta de lembrar que foi seu próprio talento, determinação e recusa em desistir que a trouxeram até ali. Leonardo abriu a porta. Vera costumava dizer em suas palestras motivacionais, mas quem decidiu entrar e quem teve coragem de atravessar o umbral fui eu mesma. Essa filosofia de empoderamento pessoal, combinada com oportunidade social, se tornou o lema oficial do Instituto Recomeço e inspirou dezenas de outros artistas descobertos nas ruas a perseguirem seus sonhos com dignidade, orgulho e determinação. Inabalável, a história de Vera e Leonardo se tornou matéria obrigatória em cursos de comunicação, música, assistência social e até mesmo administração, sendo estudada como exemplo perfeito de como um gesto individual de generosidade pode gerar impactos sociais exponenciais e duradouros. Livros foram escritos sobre o caso, peças teatrais foram criadas baseadas em sua história, e até mesmo uma série de televisão estava em desenvolvimento para contar a saga completa. O mais importante legado de toda essa transformação, contudo, foi a mudança de perspectiva que provocou na sociedade brasileira sobre pessoas em situação de rua. A história de Vera demonstrou concretamente que por trás de cada pessoa marginalizada pode existir um talento extraordinário, uma história de vida rica e complexa, e um potencial humano que a sociedade simplesmente ignora por preconceito ou indiferença. Organizações de assistência social relataram um aumento significativo no número de voluntários e doações após a repercussão da história de Vera. Mais importante ainda, houve uma mudança qualitativa na forma como esses voluntários se aproximavam das pessoas assistidas. Em vez de apenas oferecer comida ou abrigo, começaram a perguntar sobre talentos, sonhos e habilidades que poderiam ser desenvolvidas. 2 anos após o encontro inicial, a história de Vera havia transcendido fronteiras nacionais de forma impressionante. Convites para apresentações internacionais chegavam semanalmente, desde pequenos festivais de música latina até grandes eventos como o Festival de Vinha del Mar, no Chile, e o Rock in Rio. Sua primeira turnê internacional, cuidadosamente planejada para incluir apresentações beneficentes em cada cidade visitada, foi um sucesso absoluto de crítica e público. Em Buenos Aires, Vera se apresentou num teatro histórico lotado e dedicou sua performance às pessoas em situação de rua da capital argentina. A apresentação foi transmitida ao vivo pela televisão pública e gerou uma onda de solidariedade que resultou na criação de um Instituto Recomeço Argentino. Em Bogotá, ela cantou num festival de música andina e sua interpretação de uma canção tradicional colombiana, aprendida especialmente para a ocasião, emocionou até os músicos locais mais experientes.
a turnê europeia foi ainda mais impactante. Em Madrid, Vera se apresentou no Teatro Real para um público que incluía membros da realeza espanhola e representantes de organizações humanitárias internacionais. Sua interpretação de Recomeço em espanhol, adaptada por um poeta local, recebeu uma ovação de 15 minutos. Em Paris, cantou na Ópera de Paris numa apresentação beneficente que arrecadou fundos para organizações que trabalham com pessoas sem teto na França. Com o sucesso internacional consolidado, Vera começou a explorar novas dimensões de sua arte. Colaborou com compositores de diferentes gêneros musicais, desde música erudita até jazz e música eletrônica experimental. Sua voz versátil se adaptava surpreendentemente bem a diferentes estilos, sempre mantendo sua característica emocional, única que tocava profundamente os ouvintes. O segundo álbum de Vera, intitulado Horizontes, foi gravado em Nashville com produtores americanos especializados em country music, um gênero que compartilha raízes rurais com o sertanejo brasileiro. A experiência de gravar nos estúdios, onde grandes lendas da música americana criaram seus clássicos, foi transformadora para Vera. Estar nos mesmos lugares onde Johnny Cash e Dolly Parton gravaram suas músicas me fez entender que a dor e a esperança são universais, comentou em entrevista para a revista Rolling Stone americana. Leonardo acompanhou Vera em várias dessas experiências internacionais, não apenas como mentor, mas como parceiro musical genuíno. Eles gravaram um álbum de duetos que misturava sertanejo tradicional com influências internacionais, criando um som único que agradou tanto fãs tradicionais quanto novos ouvintes. O álbum Encontros se tornou o trabalho mais bem-sucedido comercialmente de ambos os artistas. A descoberta de Vera provocou mudanças significativas na indústria musical brasileira. Gravadoras começaram a contratar caçadores de talentos, especializados em encontrar artistas em contextos não tradicionais. Programas de televisão criaram quadros específicos para descobrir talentos em situações de vulnerabilidade social. O próprio conceito de descoberta musical foi revolucionado, saindo dos conservatórios e academias para as ruas e comunidades periféricas. Escolas de música passaram a incluir em seus currículos disciplinas sobre talento natural versus formação técnica, usando Vera como principal exemplo de como a experiência de vida pode ser mais formativa que anos de educação formal. Conservatórios tradicionalmente elitistas começaram a oferecer bolsas integrais para estudantes de baixa renda com talento demonstrado, mudando gradualmente o perfil socioeconômico dos músicos profissionais no país. A própria definição de música autêntica foi influenciada pelo fenômeno Vera. Críticos musicais começaram a valorizar mais a sinceridade emocional que a perfeição técnica, e artistas estabelecidos passaram a buscar formas de reconectar suas músicas com experiências pessoais genuínas. Houve um movimento geral de volta às raízes, tanto na música sertaneja quanto em outros gêneros populares brasileiros. Apesar de todo o sucesso e reconhecimento, Vera manteve uma humildade genuína que impressionava todos que a conheciam pessoalmente. Ela continuava morando modestamente, preferindo investir a maior parte de seus ganhos no Instituto Recomeço e em outros projetos sociais. Sua casa simples, mas confortável, se tornou um refúgio para artistas iniciantes que precisavam de apoio e orientação. A relação de Vera com seus filhos, que haviam se distanciado durante os anos difíceis nas ruas, foi gradualmente reconstruída. Ambos, agora adultos com suas próprias famílias, inicialmente se aproximaram dela, motivados pela curiosidade sobre sua fama súbita. Mas logo redescobriram o amor materno, que as circunstâncias haviam obscurecido. Os netos de Vera se tornaram seu maior orgulho,
E ela frequentemente dizia que cantar para eles era mais gratificante que qualquer palco do mundo. Leonardo observava essa transformação pessoal de Vera com admiração crescente. Ela me ensinou que o sucesso verdadeiro não se mede em discos vendidos ou shows lotados, refletiu numa entrevista para uma revista especializada. Se mede na capacidade de manter a essência de quem somos, independentemente das circunstâncias externas. Vera é a mesma pessoa que encontrei cantando no semáforo, só que agora tem um palco maior para expressar sua alma. O Instituto Recomeço evoluiu para muito além de um projeto assistencial, tornando-se uma verdadeira escola de artes, com metodologia própria, baseada na experiência de Vera. A instituição desenvolveu técnicas pedagógicas específicas para trabalhar com pessoas que sofreram traumas sociais, combinando terapia musical, desenvolvimento de autoestima e capacitação profissional técnica. Universidades federais começaram a estabelecer parcerias com o Instituto para realizar pesquisas sobre os efeitos terapêuticos da música em populações vulneráveis. Estudantes de psicologia, música, serviço social e medicina faziam estágios na instituição, aprendendo abordagens inovadoras que combinavam arte e assistência social de forma integrada e eficiente. Vera se tornou professora visitante em várias universidades, não para ensinar técnica vocal, mas para compartilhar sua filosofia sobre música como ferramenta de transformação social. Suas palestras eram sempre lotadas, atraindo não apenas estudantes de música, mas também de outras áreas interessadas em compreender como o talento individual pode ser canalizado para gerar impacto coletivo. O governo brasileiro reconheceu oficialmente a contribuição de Vera à cultura nacional. Ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural, uma das maiores honrarias do país para artistas, numa cerimônia em Brasília que contou com a presença do presidente da República. Em seu discurso de agradecimento, Vera dedicou o prêmio a todos os talentos anônimos que ainda estão esperando sua oportunidade nas ruas do Brasil. A Unesco convidou Vera para ser embaixadora especial para programas de inclusão social através das artes. Sua primeira missão oficial foi visitar campos de refugiados na África, onde desenvolveu workshops de música como forma de terapia e expressão cultural para pessoas traumatizadas pela guerra e deslocamento forçado. A experiência foi profundamente marcante para ela, que reconheceu nas histórias dos refugiados ecos de sua própria jornada de sobrevivência e reconstrução. Festivais de música de todo o mundo começaram a criar categorias especiais de premiação para artistas que combinam excelência musical com impacto social, informalmente chamadas de Prêmios Vera. Ela se tornou jurada em várias dessas competições, sempre priorizando a autenticidade emocional sobre a perfeição técnica em suas avaliações. 5 anos após o encontro no semáforo da Paulista, a transformação provocada pela história de Vera havia se institucionalizado de forma permanente na sociedade brasileira. Políticas públicas foram criadas especificamente para identificar e desenvolver talentos artísticos em populações vulneráveis. O Programa Nacional Recomeço foi implementado em todas as capitais do país, oferecendo oportunidades estruturadas para pessoas em situação de rua expressarem e desenvolveram seus talentos. Leonardo, agora reconhecido não apenas como grande cantor, mas também como descobridor de talentos e filantropo, expandiu seus projetos sociais para além da música. Criou fundações voltadas para a educação, saúde e desenvolvimento comunitário, sempre usando sua influência e recursos para identificar e apoiar pessoas com potencial para transformar suas comunidades. Vera me mostrou que meu maior talento não é cantar, declarou numa entrevista especial para a televisão.
é reconhecer o talento nos outros e ajudá-los a brilhar. A metodologia desenvolvida pelo Instituto Recomeço foi exportada para outros países da América Latina e até mesmo para nações de outros continentes. Organizações internacionais de desenvolvimento social adotaram os princípios criados por Vera como modelo para programas similares em diferentes contextos culturais. A ONU publicou um manual baseado na experiência brasileira, distribuído globalmente para organizações que trabalham com populações marginalizadas. A história de Vera inspirou uma nova geração de artistas comprometidos com responsabilidade social. Jovens músicos, atores, escritores e artistas visuais começaram suas carreiras já incorporando componentes sociais em seus trabalhos, não como obrigação ou marketing, mas como extensão natural de seus talentos artísticos. Escolas de arte passaram a incluir formação em projetos sociais como parte obrigatória de seus currículos. O Instituto Recomeço se tornou uma verdadeira universidade livre das artes sociais, formando não apenas artistas, mas também gestores culturais, terapeutas musicais e líderes comunitários especializados em usar expressões artísticas como ferramentas de transformação social. Seus formandos se espalharam pelo país, criando núcleos locais, multiplicando exponencialmente o impacto original do projeto. Vera, agora uma artista estabelecida e respeitada internacionalmente, nunca esqueceu suas origens nem permitiu que o sucesso a afastasse de sua missão original. Ela continuava fazendo apresentações gratuitas em abrigos, prisões e comunidades carentes, sempre lembrando que o talento é um presente que devemos compartilhar, não guardar para nós mesmos. A trajetória de Vera e Leonardo se tornou mais que uma história de sucesso individual. Transformou-se num modelo de como a sociedade pode ser mais justa e inclusiva quando reconhece e valoriza o potencial humano independentemente de origem social ou circunstâncias econômicas. Demonstrou que talentos extraordinários podem estar escondidos nos lugares mais improváveis, esperando apenas uma oportunidade e um olhar generoso para florescer. O encontro casual no semáforo da Paulista provou que pequenos gestos podem gerar transformações gigantescas, que a generosidade genuína é sempre recompensada de formas inesperadas e que a música continua sendo uma das forças mais poderosas para conectar pessoas, curar feridas sociais e criar esperança onde antes havia apenas desesperança. A parceria entre Vera e Leonardo evoluiu para muito além de uma descoberta musical. Tornou-se um exemplo duradouro de como indivíduos com recursos e visibilidade podem usar sua posição para gerar mudanças estruturais positivas na sociedade. Eles provaram que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em conquistas pessoais, mas na capacidade de elevar outros e criar oportunidades que se multiplicam indefinidamente, tocando vidas que jamais conheceremos pessoalmente, mas que são transformadas pelos efeitos em cadeia de um único momento de compaixão e reconhecimento do talento humano universal.